Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje falamos sobre ESG, essa sigla para tecnologias e iniciativas que lidam com questões ambientais, sociais e de governança. Uma sigla que ficou muito famosa nos últimos anos nas organizações, virou meta de executivo e criou um mercado ao redor. Mas também criou um outro termo, o greenwashing. Muita coisa que diz que é verde ou que diz que é pró-natureza, mas que não é de fato. Então, tem ali uma questão obscura que a gente precisa decifrar e entender, e também a gente precisa entender o papel da tecnologia nesse contexto. E aí é o ambiente perfeito para a gente trazer aqui para o Sociedade Digital. Temos que explicar a tecnologia e a iniciativa. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui o Daniel Nascimento, que é CEO do Grupo Seiva. Daniel, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Eu que agradeço pelo convite, André. É um grande prazer estar aqui com vocês e com seus telespectadores. Muito bom. Eu vou começar te perguntando sobre o ESG em geral. Como eu disse na nossa abertura, o tema é muito importante, cresceu demais nos últimos anos, tem muita coisa séria acontecendo. Tem essas iniciativas de greenwashing que dizem ser mais verdes do que são de fato, mas a gente vive agora um modelo, uma fase de mais amadurecimento dessas iniciativas. O que dá para esperar do contexto atual em termos de benefícios gerados para a sociedade e o que a gente pode esperar no futuro próximo? Vamos começar do futuro próximo e depois a gente fala do futuro mais distante. Bom, André, eu costumo dizer que ESG não é um termo relativamente novo. Sim. Né? Acho que nós já estamos no mercado há quase 20 anos e quando nós começamos realmente não existia o termo ESG, que veio de 10 anos para cá, um pouco mais. E isso começou a se tornar uma sopa de letrinhas, realmente, que você falou. As pessoas não entendiam ainda, a cultura do greenwashing ainda era muito reticente na sociedade como um todo. E eu acho que quando a gente olha para o futuro, principalmente quando a gente aplica os 3 pilares, né, social, governança e ambiental, as empresas estão se preparando cada vez mais para conseguir incubar novos projetos e novas formas de ver projetos ambientais que há muito tempo atrás eram tratados de formas ainda arcaicas, podemos dizer dessa maneira. Então, quando se aplica o ESG nas culturas corporativas e pensando no futuro, eu acho que pelo mercado, quando a gente enxerga provisionamentos de recursos ou como as empresas lidam com isso, cada vez mais a gente entende que as corporações pretendem envolver o consumidor final, envolver a sociedade como um todo na pauta de ESG. Deixou muito de olhar para dentro de casa e está se olhando muito para o mercado. Então, quando a gente percebe grandes movimentos de grandes companhias, o que nós hoje temos de demanda de mercado é que cada vez mais elas precisam mostrar para o consumidor final o que elas fazem realmente aplicando o ESG. Então, essa é um pouco da visão de futuro que a gente entende do mercado. Quando a gente brinca que, brincadeiras à parte, né, mas a gente fala que as grandes companhias falam que plantam árvore na Amazônia, usam recursos hídricos renováveis e etc., mas ela não consegue demonstrar realmente para o seu consumidor final o que ela faz. Isso não é um valor tão perceptível para o consumidor final. E quando a gente olha para a questão do ESG a longo prazo, cada vez mais essas empresas estão querendo, sim, trazer o seu consumidor para ser protagonista desses projetos. Então, em visão de futuro, e isso eu falo aplicando em governança, aplicando no modelo socioambiental, cada vez mais as pessoas entendem que elas precisam estar envolvidas nesses projetos, elas precisam fazer parte do negócio, entendeu? Agora, como a tecnologia entra nesse contexto? Me fala o que é uma empresa que presta serviços e constrói, entrega projetos socioambientais e me fala também sobre o papel da tecnologia nessa natureza de projeto. Analisa só, né? Quando a gente olha para eu falo muito a linha temporal de ESG porque é relativamente um tema novo para o Brasil. Por mais que há décadas as empresas trabalham projetos socioambientais e focadas muito em impactos, principalmente ambientais, quando a gente olha para o tempo de hoje, a gente entende que há uma necessidade de mudar a forma como o ESG é trabalhado. E principalmente quando a gente fala dos pilares ambientais.
Então, de muito tempo para cá, e eu falo de décadas para trás, a gente tinha uma cultura muito forte de trabalhar o ESG daquele modelo tradicional, que há décadas se empenha no Brasil por falta de incentivos fiscais, incentivos governamentais, etc. Quando a gente aplica a tecnologia em toda a camada de ESG, a gente percebe um valor na cadeia ambiental, social, até da própria governança aplicada às tecnologias, que cada vez mais a gente vê o envolvimento dos próprios CEOs, né, os CIOs, me desculpe, né, os diretores de tecnologia, se envolvendo mais em pautas de sustentabilidade, pautas governamentais e principalmente os impactos sociais que são causados pela aplicação da tecnologia. Agora, quando a gente olha o mercado de inteligência artificial, por exemplo, quando a gente olha o emprego de tecnologia para o agronegócio, a gente entende que o uso de drones captados com tecnologias de inteligência artificial, a gente tem ganhos de eficiência energéticas que, quando a gente vê o futuro já chegou, a gente consegue hoje mensurar a emissão de carbono aplicado a tecnologias de código-fonte. É uma coisa que não se falava no passado. Então, quando se emprega hoje uma melhoria num código-fonte ou um uso de recursos de servidores ou uma otimização em uso de drones em agronegócio, a gente consegue hoje mensurar, através de controles tecnológicos, o quanto o emprego da tecnologia é favorável para um ecossistema ambiental. Isso era uma coisa que a gente não se falava há 5 anos atrás. Claro. Né? Então, a gente percebe que, sim, cada vez mais a tecnologia ela anda junto com o braço de ESG, coisa que não se falava há pouco tempo. A gente viu a Microsoft comprando uma empresa de geração de energia nuclear há relativamente pouco tempo, justamente por causa da questão de inteligência artificial. Tem uma previsão de consumo de energia com o uso de inteligência artificial que é gigantesca. Uma consulta no ChatGPT em torno aí de 20 vezes em termos de custo de energia, de volume de energia consumida, se a gente comparar com uma mesma consulta no Google. Gerar uma imagem no Midjourney, carregar o teu celular de 0 a 100% 10 vezes. Os dados são sempre superlativos nesse contexto. Mas quero voltar para uma questão mais específica, que é a da natureza de reciclagem. A gente falou durante muito tempo sobre reciclagem de papel, embalagem, de plástico, viu muita coisa na indústria mudar em função disso, um estímulo a consumo de produtos que tenham embalagens recicláveis. Mas a gente fala pouco sobre vidro, que é um consumo gigantesco na nossa sociedade também. E aí eu quero te perguntar sobre esse ponto. Aonde a tecnologia de reciclagem de vidro evoluiu? Quais foram as mudanças? O que tem de diferente nesse contexto nos últimos anos? Olha, André, eu sou entusiasta do vidro. Eu trabalho com vidro há quase 20 anos, né? Nós começamos o nosso negócio não reciclando vidro, porque se existia uma complexidade enorme. Pensa só que há 15 anos atrás, o estado de Minas Gerais não reciclava vidro, por uma ausência de uma indústria de beneficiamento ou de inviabilidades financeiras para conseguir fazer o vidro chegar até a indústria vidreira. Quando a gente começa a pensar o emprego da tecnologia na camada de logística reversa do vidro em específico, eu vou dar uma exaltada nesse material que é tão nobre, porque é o único material que é 100% reciclado. 1 quilo de vidro vira 1 quilo de vidro, sem nenhum adicional de matéria-prima virgem. Quando a gente emprega o uso da tecnologia, é o que hoje está sendo possível ampliar a reciclagem de vidro no país devido ao emprego de tecnologia. Como é que a gente traduz isso para tangibilizar a coisa? O vidro ele tem uma complexidade toda para se beneficiar, que é um processo de limpeza, descontaminação desse material. E cada vez mais o emprego de tecnologias que reduzem os custos para você conseguir beneficiar uma tonelada de vidro, ela reflete automaticamente neste custo para se transformar um caco sujo em um caco limpo, que você pode usar como matéria-prima, e que isso reflete no custo de venda de uma garrafa para a envasadora e que isso reflete para o custo total do produto final para o consumidor. E tudo isso graças ao emprego de tecnologia, que seja de uma máquina de corrente de Foucault, que seja de uma separação por caco por fotossensibilidade, não interessa. Mas quando a gente emprega a tecnologia na reciclagem de vidro em uma das camadas, que eu estou falando apenas do beneficiamento, a gente já tem um benefício social, posso dizer assim, porque a gente está barateando o custo de um produto final. Mas quando a gente olha para a cadeia de reciclagem de vidro como um todo, em cada uma das suas cadeias, você precisa do emprego de uma tecnologia para baratear o
custo final de um produto, que a gente chama o custo total de caco ou o custo total de matéria-prima. E que, no final das contas, a gente consegue ter, inclusive, a redução do impacto ambiental. Porque quanto mais vidro reciclado nós usamos de melhor qualidade, menos desassoreamento de rio a gente tem que fazer para extração de areia. Então, quando a gente olha para o início da cadeia, que é a captação do vidro, né? O que eu disse no início da nossa conversa aqui, que as empresas hoje, as grandes companhias, elas puxam, né, a forma como o mercado vai condicionar a trabalhar com esse material. Cada vez mais essas empresas estão atentas ao consumidor final, à forma de consumo do vidro. Por isso que quando nós aplicamos hoje alguns projetos espalhados aí pelo país, o que a gente é demandado? Olha, Daniel, a gente pretende hoje fazer um projeto de reciclagem de vidro, mas eu quero trazer o meu consumidor para ser o protagonista. Eu quero envolver o meu consumidor final. E você só consegue envolver o consumidor final para ser protagonista em um projeto de reciclagem de vidro se você tem emprego de tecnologia. Não adianta hoje você querer colocar pontos de entregas voluntárias, que o munícipe vai ter que simplesmente ir lá e depositar uma garrafa, se você não tem, por exemplo, um sistema de engajamento social. Você precisa dar alguma coisa em troca. Eu não vou falar aqui de síndrome de vira-lata de brasileiro, não. Que muita gente fala, mas o brasileiro não tem essa cultura. Tem. A gente só precisa reforçá-la, porque na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, você tem sistemas de engajamento sociais embarcados com uma tecnologia parruda por trás disso, mas que dá o incentivo ao cidadão de ir até uma green machine, fazer o descarte da embalagem. E isso é uma ponta da cadeia. Então, perceba que eu falei de 2 pontos, da indústria final, que é o final, e do início do recebimento da embalagem de vidro que vai ser descartada para sua reciclagem. Então, é fundamental tecnologia e sustentabilidade neste pilar andar junto. Quando você olha a tecnologia que é empregada no processo inteiro, quando olha para a cadeia para que algo seja reciclado, dá para identificar algum ponto dessa cadeia que sofreu mais intervenção ou que foi mais modificado por tecnologia nos últimos anos? Quando a gente olha para a cadeia como um todo, André, a cadeia do vidro, ela é um tanto quanto complexa pela dificuldade de lidar com esse material. É um material cortante, é um material pesado, é um material que tem baixo valor agregado de mercado. A cadeia como um todo, ela precisa ser separada em elos, né, para você conseguir mensurar ali seus resultados de emprego de tecnologia e otimização em todos os seus processos como um todo. Mas o que nós percebemos que houve uma mudança, e eu estou falando de pouquíssimo tempo para cá, não mais que 2 anos, a indústria entendeu que a principal tecnologia, que é a mais simples e é fantástica, eu cito aqui um grande amigo meu, Gustavo Caetano, que escreveu o livro Pense Simples. Eu acho que a indústria realmente entendeu que ela precisa pensar simples quando ela fala de a complexidade da cadeia como um todo do vidro, que é principalmente um fator, que é o transporte deste material. Hoje nós vivemos um país continental e a gente tem grandes problemas de abastecimento de cacos de vidro em algumas regiões do país, principalmente o Nordeste, onde você tem algumas plantas industriais, você tem uma capacidade de processamento muito grande de caco de vidro, mas você tem um uso disso muito baixo, pela ausência do caco de vidro chegar até essa planta. As indústrias perceberam que o transporte deste material é o principal ofensor, justamente por vivermos em um país continental. Eu tirar um vidro hoje de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro e transportá-lo até o Nordeste, o preço absurdo de transporte, de frete. Ele sai mais caro do que a própria matéria-prima. E quando a gente pensa em tratar isso na ponta, que a gente entende que o material sendo tratado dentro de um bar, dentro de um restaurante, dentro de um condomínio, de um hotel, de um resort, e ele sendo quebrado nesta ponta, caqueado, que é o que a gente fala, isso você já tem uma otimização logística operacional, tanto dentro do canal frio, que a gente fala que são os geradores, os grandes geradores, quanto no transporte. Este emprego de tecnologia, através de máquinas trituradoras, através, obviamente, de um controle, de manifesto de transporte, de rastreabilidade, através do emprego de blockchain, que você consegue demonstrar, né, e ter a transparência do processo, porque hoje a gente precisa dessa transparência, porque o mercado está se transformando e sendo mais exigente com relação à rastreabilidade desse material. As empresas e as grandes empresas entenderam que nessa cadeia complexa do vidro, o fato de você ter o material triturado dentro de um canal frio, de um bar, de um restaurante, como eu falei, facilita muito o transporte deste material e ele faz com que esse material chegue mais limpo até a planta final, reduzindo o custo de processamento e beneficiamento desse caco de vidro.
Então você percebe que um simples fato de emprego de uma tecnologia, de controle, de rastreabilidade, de transparência, mas o simples fato de quebrar aquele vidro dentro de um canal frio, você já tem 2 ou 3 elos da cadeia otimizados com a sua redução de custo e o atingimento, acho que, de objetivo final. Vou pegar 2 pontos que você trouxe para comentar em cima. O primeiro é que Gustavo Caetano nos deve uma visita aqui. Já falei com ele algumas vezes, mas é uma agenda complexa da gente conciliar. Dito isso, eu vou voltar no programa de incentivos. Você fala sobre a população ter engajamento. E eu tenho uma tese, tem um professor do MIT que eu gosto muito do trabalho, que é o professor Thomas Maloney, do Centro de Inteligência Coletiva, que fala que engajamento é um produto de amor, dinheiro e glória. Ou alguém faz porque ama a causa, e aí vai fazer por afeto, ou porque ganha dinheiro com isso, algum tipo de benefício financeiro, não necessariamente dinheiro direto, mas programa de pontos, alguma coisa que se reverta em benefícios financeiros diretamente, ou por status, reconhecimento, diferenciação do grupo social do qual ele está, ou no qual ele está inserido. Amor, dinheiro e glória, os drivers do engajamento. Como você vê a construção de políticas de aumento de engajamento para a população participar mais ativamente desse contexto? André, isso eu tenho uma certa paixão de falar sobre esse assunto. A gente percebeu, nesses últimos anos, que houve uma mudança comportamental muito grande na sociedade brasileira. As escolas hoje, elas ensinam, escolas públicas ou particulares, elas falam muito sobre sustentabilidade. Ela ensina ao aluno a prática da separação do papelão, do alumínio, do PET, do vidro. E isso, inevitavelmente, reflete na sociedade como um todo, de forma com que ela cobra os próprios pais de iniciativas de reciclagem dentro de casa. E essa mudança, ela está muito pautada em um estudo que nós fizemos recentes dentro do Grupo Seiva, onde numa base de quase 40 mil consumidores que nós temos dentro de um programa de fidelidade, 67% dessa base, ela se interessa mais pelos impactos ambientais do que econômicos gerados por ela. Ou seja, ela não está interessada no dinheiro que ela vai ganhar. Ela está interessada no impacto ambiental que ela vai causar. E quando a gente olha para a faixa etária, a gente está falando de uma faixa etária de mais de 55 anos. E de onde vem essa cultura? A gente acredita muito fortemente, porque todos os nossos programas que nós desenvolvemos dentro do Grupo Seiva são pautados em reeducação ambiental, assim como a gente faz com os nossos parceiros. Então a gente quer levar hoje os programas que nós temos para dentro de casa. Tanto que as nossas máquinas de reciclagem, que geram um programa de engajamento social, que tem o seu cashback, a gente tem ela dentro de condomínios residenciais. Justamente para aplicar o ESG na prática, sendo bem pragmatismo na coisa, dentro de casa. Então a gente começou a entender que se nós conseguirmos acompanhar esse movimento da indústria, de trazer o consumidor para ser o protagonista da coisa, que ele tenha a percepção de que uma garrafa de vidro que ele vai numa máquina e recicla causa um impacto ambiental, por menor que seja, que isso começa a refletir nos dados que a gente tem hoje dentro de casa. Para a gente entender que essa mudança comportamental, ela começa em algum lugar, e a gente acredita fortemente que a indústria é um carro-chefe para puxar isso, porque acaba que, inevitavelmente, a sua cadeia de fornecedores ela vai se reeducando, isso se reflete no consumidor final, que isso, inevitavelmente, vai se refletir na sociedade. E, de uma certa forma, a gente consegue mensurar esses dados hoje justamente acompanhando os programas que nós temos dentro de casa. Dessa mudança comportamental, não vou te falar imposta, mas exposta à sociedade, de que, olha, se você reciclar, você não vai estar gerando um impacto ambiental. Mas você também tem uma forma de ser agraciado por isso. Está aqui um cashback, está aqui um desconto em uma marca de bebida, está aqui um impacto que você pode gerar dentro de casa. Então, a gente entende que é um processo, ele vai demorar para acontecer, mas sim, o Brasil está no caminho certo e a gente acredita que mais projetos como esse devam existir, né? E sempre pensando no consumidor final como protagonista, para que a gente consiga mudar a sociedade como um todo a médio prazo. Vou falar de um outro Gustavo agora, do Gustavo Montesano, ex-presidente do BNDES. Ele tem uma tese que é: país em desenvolvimento deve olhar ESG, a sigla, de trás para frente. Primeiro a gente olha a governança, depois a gente está pronto para olhar o social e só aí a gente consegue olhar o ambiental. E para ilustrar essa tese, vou falar, por exemplo, quando a Rússia desligou o fornecimento de gás para a Europa, não teve discussão, tem que queimar carvão
porque senão a população morre de frio. Não adianta diminuir a emissão de CO2 se tem gente ali com frio e o cara vai morrer, não tem jeito. Então eu preciso deixar o ambiental para depois do social. Num país como o Brasil, que tem realidades muito diferentes, em lugares muito diferentes, dá para criar políticas públicas no nível nacional ou a gente precisa olhar isso de uma forma mais granular? Veja só, em 2010 nós tivemos o sancionamento da 12.305, que é a Política Nacional de Resíduo Sólido, depois foi para 2014. Ela veio com o objetivo realmente de fechar os lixões, para a gente conseguir ter ali os aterros controlados, com isso ter sim ali o seu impacto ambiental. Quando a gente fala de uma lei federal para um país continental, como você colocou, André, é muito complexo e muito difícil você ter uma certa fiscalização ou uma aplicabilidade daquela lei em municípios, né? Porque existem particularidades muito complexas, não só de logística reversa, de circularidade, ou o que quer que seja, mas existe a sua complexidade de aplicação de uma lei em âmbito federal no município. Dito isso, os estados começaram, né, a acompanhar esse movimento federal, criando as suas diretrizes e as suas normativas através do Copom ou das SEMAS, das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, que, por sua vez, os municípios também começaram a criar as suas diretrizes, né, municipais, levando as melhores práticas das leis federais, mas conseguindo aplicar ela dentro das suas particularidades e especificidades municipais. Esse é um caminho que aconteceu. Quando a gente olha hoje para os municípios, né, que seja do pequeno ou do grande, existem sim esforços do poder público para conseguir adaptar ali o que é bom e o que é ruim, ele descarta, para a realidade dos seus municípios e conseguir atingir os objetivos que esses decretos impõem. A gente entende que a grande complexidade disso hoje, ser colocado em prática, são as fiscalizações. Infelizmente, as leis existem, elas estão aí. A gente hoje tem, no Brasil, acredito eu, um bom exemplo judicial. Nós temos leis maduras, sólidas no país, mas, infelizmente, a gente ainda está naquele compasso de esta lei pega, esta lei não pega. Quando a gente olha para o município, quando eles tentam implantar alguma boa prática voltada para ESG ou que vise realmente o impacto ambiental, existe hoje uma defasagem muito grande para a fiscalização de aplicação daquela lei. Então, quando a gente fala de geração de ruído, ou de geração de resíduo, ou de um plano de gerenciamento de resíduo sólido, que já existe essa normativa imposta, que seja pelo Estado ou seja pelo município, infelizmente ainda há uma precariedade do poder público para fiscalizar a ponta, para saber se realmente está sendo aplicado aquilo que foi colocado através de um projeto de lei. E isso reflete no mercado como um todo. Porque se a gente não tem a obrigatoriedade sendo imposta pelo poder público para seguir uma normativa, a iniciativa privada ou a própria iniciativa pública, ela não consegue aplicar aquela boa prática. Porque ali na ponta mesmo, o gerador de resíduo ele prefere continuar fazendo errado, que é mais barato, é mais ágil, né, do que ele ter que seguir alguma normativa que vai gerar ali realmente algum custo ou que vai gerar algum retrabalho ou uma nova forma de pensar ou de trabalhar. A exemplo aqui, você breve em um bar. O bar hoje, às vezes, ele é um grande gerador, gera 3, 4, 5 toneladas de vidro. Ele prefere fazer o descarte, que seja clandestino ou que seja através de outras formas, que não a legal, do que contratar uma empresa licenciada, que tem toda uma complexidade para criar um trabalho, que vai gerar algum custo ou uma forma de trabalhar. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje para vencer. Quando a gente começou, eu falei, vou te perguntar de curto prazo e já eu volto para falar de mais longo prazo. A gente tem mais 2 minutinhos e eu quero usar para ter uma visão de futuro, entender para onde essa história toda vai e o que a gente deve esperar de benefícios sociais e o que a gente vai ver de prático mudando a nossa vida à medida que esse assunto avançar. Veja só, quando a gente olha para o passado, a gente viu uma forma de trabalhar com ESG, a gente olha para o futuro. Como eu disse, a sociedade como um todo, ela já entende o valor perceptível, por exemplo, de uma marca que aplica as boas práticas de ESG.
Eu não estou falando ali da coisa pragmática de que ela recicla ou que ela usa uma embalagem reciclada. Eu estou falando de aplicação do ESG na prática como um todo. Ela aplica uma governança corporativa, ela faz uma cadeia de fornecedores, ou ela tem os seus impactos ambientais e ela reflete isso na sociedade. A sociedade como um todo, ela já percebeu que essas empresas, elas merecem as benesses, né, de consumo, de serem exaltadas no mercado como um todo pelas aplicações do ESG. E isso reflete, de uma certa forma, na sociedade como um todo, principalmente quando a gente traz o terceiro setor para a conversa. Então, quando a gente aplica toda essa traquitana dentro de uma sociedade que vários elos delas serão saciados ou serão remunerados, aplicando um cashback para o consumidor, ou trazendo o terceiro setor para que tenha uma monetização através de um crédito de logística reversa, ou da própria Lei Rouanet, que agora saiu, para fortalecer ainda mais o terceiro setor, sem dúvida nenhuma, a sociedade como um todo, ela sai ganhando, não só pelos impactos ambientais, mas sociais e econômicos, que isso reflete no preço final da venda de uma cerveja, no preço final de uma venda de uma embalagem, ou do próprio milho, ou do palmito que a pessoa está comprando, porque o impacto que ela gerou, a transformação da sociedade, gera, de certa forma, um benefício final para a sociedade como um todo. Muito bom. É um tema que impacta mais a nossa vida do que a gente muitas vezes consegue perceber. Daniel, quero te agradecer demais pela conversa, foi muito legal. O prazer foi todo meu, às ordens. É isso. Semana que vem a gente se encontra por aqui e segue desvendando os mistérios da nossa sociedade, cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.